Boa noite! Estamos iniciando mais uma super live dos Enigmas Energéticos das Ervas. E nesta noite nós temos um tema muito especial, um tema em que todos os alunos e alunas dos Enigmas Energéticos das Ervas estão tendo muito resultado, principalmente nessa época, nessa estação do outono, que é a modulação do sistema imunológico. Então já deixa o seu like, já deixa aí o seu boa noite, comenta aí se a imagem está ok, se o som está ok, né? E se você estiver assistindo este vídeo gravado e tiver com pouco tempo, já clica no botão de salvar para assistir mais tarde, já clica no botão de compartilhar para não perder nenhum detalhe. Então, vamos iniciar a nossa super live. O tema é Fortaleça sua imunidade de forma natural. Vou aqui fazer o convite para o professor Edjasto enriquecer aí esta nossa live. Acredito que já está dando certo. Show de Olá, bola! tudo bem? Tudo bem, melhor agora. E esse Como é que cenário aí estamos? maravilhoso, só os pequenos ajustes, né? Aqui ajustando aqui. Oi, pode falar? Boa noite, Aline. Estou Comenta aí. escutando bem você. Hoje eu tô te vendo, que esses dias aí estava te vendo. Show de bola. O tema de hoje, maravilhoso, né? Estamos recebendo aí muitos comentários, muitos depoimentos de resultados, né? Com o fortalecimento do sistema imunológico, com os enigmas energéticos das ervas. Algo muito desafiador, né? Pois, com certeza, você conhece alguém aí que está sempre gripado, está sempre sofrendo ali com renite, com sinusite, Verdade. com azite do mundo inteiro, né? E assim, para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Venâncio, fisioterapeuta. Já tive experiência, né? Nessa parte também respiratória, estagiando no hospital. Então, eu sei como é importante ter um sistema imunológico fortalecido, né? Para que a gente tenha mais qualidade de vida. Verdade. E temos algumas perguntas, né, para o professor de Jasper, mas antes, eu deixar ele se apresentar, né, dar boa noite para a galera. Olá, galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edjasto. Trabalho nessa área há mais de 30 anos, já fiz mais de 10 mil atendimentos, tenho mais de 4 mil alunos. Sou formado em biologia, nutrição, estética e cosmetologia e tenho especializações principalmente em fitoterapia, acupuntura e ortomolecular. E hoje a gente vai dividir um pouquinho do nosso conhecimento sobre os enigmas energéticos das ervas, principalmente para ajudar você que de repente está com o sistema imunológico baixo, como o Rafa muito bem disse, né? Fica gripada, passou um vento, já está espirrando, né? Para ajudar você que de repente é uma profissional, um profissional da saúde que quer ajudar pessoas, né? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria muito importante que tem a ver com o sistema imunológico. Então tem um novo fungo, né, Rafa? Que chegou no Brasil agora pela primeira vez, que é um fungo que não existe medicamentos para tratar ele ainda hoje, para eliminar ele. Ele apareceu primeiro na Índia, mas hoje ele já está no mundo todo. E fungo tem muito a ver com o sistema imunológico baixo. Esse fungo, por exemplo, não é para ninguém ficar apavorado, porque as pessoas não correm risco de vida, né? Mas a pessoa que pega esse fungo vai ter que conviver durante a sua vida, nesse estadia nesse plano, com esse fungo. E atrapalha muito a qualidade de vida. E um dos desafios é que os medicamentos existentes hoje, enquanto a pessoa está medicada, só controla. Mas a pessoa não pode tomar, por exemplo, um fungicida durante longos períodos,
por conta dos efeitos colaterais. Então, quando a gente olha para o sistema imunológico, e a gente quer compartilhar isso com você hoje, a gente vai trazer dicas importantes para você que nos acompanha, é importante você saber que o medicamento é uma ferramenta maravilhosa, mas ele cobra um preço. Por quê? Porque ele não é compatível com a nossa fisiologia. Então, toda vez que a pessoa fala bem assim, mas se eu fico resfriado, se eu tomo lá um antigripal, um medicamento X. Mas saiba que se você tomar esses medicamentos por longos períodos, vai ter um efeito colateral, né? Então, eu vejo muita gente aí, ainda há uma confusão anti-inflamatório, antibióticos, né? Então, tomar bastante cuidado com isso daí, porque de alguma forma isso pode, por exemplo, as pessoas que têm muita garganta inflamada, né? Elas têm uma tendência a repetir inflamações em outras regiões do corpo, e hoje a gente sabe que os anti-inflamatórios, por exemplo, não são compatíveis com a saúde dos rins. Oi, Ana Ju, seja bem-vinda a todo mundo que está chegando. Então, assim, o tema de hoje é importante. É muito importante, a gente vai dar dicas, a gente vai tirar dúvidas, tem bastante perguntas que a galera foi enviando aí para o Rafael, né, que carinhosamente eu chamo, o Dr. Rafael Venâncio, eu chamo de Rafa. Tem muita pergunta legal, tem muita e tem dicas, então acompanhe a gente, porque é muito importante que o seu sistema imunológico esteja aí forte, né? Esteja em equilíbrio para que você tenha uma boa qualidade de vida, para que você tenha uma boa saúde e para que seu corpo não fique gastando energia importante da sua longevidade para manter ali muitas vezes ou tentar combater principalmente os agentes externos que vivem no nosso ambiente, mas quando o sistema imunológico está enfraquecido, esses agentes se tornam agentes nocivos. Show de bola. Então, já posso trazer a primeira pergunta? Manda bala. Eu tive o papel de pegar essas perguntas e traduzi-las para que a live fique mais dinâmica, mais direta, para Tá. que melhore a compreensão de todo mundo. Então, assim, deixando as perguntas mais simplificadas. E a primeira de tudo, a primeira pergunta é: o que significa ter um sistema imunológico fraco? Legal. Então, primeiro de tudo, de repente tem pessoas aqui que estão nos acompanhando que não é da área da saúde. Então, o que é o sistema imunológico? O sistema imunológico é um sistema que nós temos no nosso corpo especializado em defender o nosso organismo. E aí é muito legal o que nós vamos falar aqui, porque as pessoas usam o termo popular fraco e forte, que nós vamos até utilizar aqui para ficar mais claro para todo mundo. Mas a gente não pode ter nenhum sistema imunológico fraco, porque aí você fica suscetível a pegar infecções que a gente vai falar aqui, ter doenças, etc. Mas ele também não pode estar forte demais, porque aí ele reage muitas vezes de uma forma exacerbada e aí vem os quadros de alergias. Então, o que nós vamos falar aqui é bem legal, porque sistema imunológico tem que estar em equilíbrio. E é muito legal esse conceito que nós trazemos aqui nos Enigmas Energéticos das Ervas, que ele é um conceito que nós importamos da medicina oriental, da medicina chinesa. Por quê? Se o sistema imunológico estiver forte demais, ele está roubando energia de outros sistemas. Se ele estiver fraco demais, ele está perdendo energia para outros sistemas. Então é muito importante esse conceito, é um conceito que você vai ver aplicado à fitoterapia somente aqui, somente nos enigmas energéticos das ervas. Mas no popular, o que é o sistema imunológico fraco? É um sistema imunológico que ele não tem as ferramentas necessárias para defender o seu corpo de agentes externos, bactérias, vírus e outros males mais. Por exemplo, agora tem aqui na região onde eu moro, não sei como é que tá aí, tá, Rafa? Mas aqui tem um surto de H1N1.
H1N1. Então, muita gente com H1N1. E você imagina só, eu, assim como você é um fisioterapeuta, eu sou um terapeuta, a gente está em contato com pessoas o tempo todo. Então, se o nosso sistema imunológico estiver fraco, vamos dizer assim, a gente fica suscetível, né? Então, a gente muitas vezes acaba sofrendo, pegando resfriado, gripes, problema de garganta, candidíase, fungo, tá, gente? Fungo. Muitas vezes a pessoa tem um fungo ali na unha, ela faz um tratamento, ela acha que o fungo foi embora. Primeira vez que baixa o sistema imunológico dela, olha o fungo aparecendo. Se o sistema imunológico dela tiver fraco, vamos dizer assim, vem herpes, né? A herpes é um vírus oportunista que a maioria das pessoas, em algum momento da sua vida, já entrou em contato. Lembra lá do colégio, Rafa, que o pessoal, quando a gente era criança, eles falavam, eu tô com boqueira. Boqueira é uma manifestação da herpes, e aí todo mundo tomava água no mesmo copo. Então, de alguma forma, a maioria das pessoas tem o vírus da herpes. Só que algumas pessoas manifestam mais, outras menos, e isso tem a ver com a qualidade do sistema imunológico. Então, coloca para nós aí nos comentários como é que está o seu sistema imunológico. Você não está podendo ver um ventinho que já dá uma dor de garganta, dá um resfriado, né? Você está aí se sentindo cansada. Como é que está o seu sistema imunológico? Está pegando infecções de repetição, garganta, infecção urinária também, né? Então, como é que está o seu sistema imunológico? Show de bola. É algo muito importante de se refletir, porque às vezes na correria do dia a dia você não percebe que você precisa ter esse cuidado, você precisa buscar ajuda. Muitas vezes a gente se acostuma, tem pessoas que eu percebo que ficam viciadas em Sorine, por exemplo, aplicando no nariz. E muitas vezes é um processo alérgico, né? E elas ficam o tempo todo borrifando aquilo ali para desentupir o nariz, mas não voltam o seu olhar para o foco do problema, que é o sistema imunológico, que é as mudanças climáticas, que são a necessidade de ter esse cuidado, de olhar para si e se cuidar melhor. Verdade. E, em complemento a essa pergunta, você já falou alguns sinais, mas para deixar bem claro para a galera, quais são assim, os sinais de que a sua imunidade está baixa? Quando que eu tenho que acender um alerta na minha mente e dizer, nossa, eu tenho que fortalecer a imunidade, eu tenho que cuidar mais da saúde do meu corpo. Ó, primeira coisa é as infecções do trato respiratório, né? Então, gripes frequentes, né? Resfriados frequentes, acende uma luzinha. Não é normal ficar resfriado o tempo todo. Então, tem que acender uma luzinha aí no cérebro, né? Então, resfriados frequentes, infecções de repetições. Então, por exemplo, tem um fungo ali numa unha que nunca melhora, né? Tem lá um fungo ali no pé, um fungo na pele que nunca melhora, já fez vários e vários tratamentos e aquilo ali não recua, está o tempo todo presente. Infecções urinárias, se você olhar gestantes, por exemplo, que é um momento que a energia do corpo da mulher está toda focada no feto, para o desenvolvimento do feto, a gestante desenvolve muitas infecções urinárias, porque baixa principalmente a energia do sistema imunológico. Dificuldade de cicatrização. Então a pessoa tem um cortinho ali, que normalmente já deveria estar ali em 7 dias, tá bem cicatrizadinho, muitas vezes leva um tempo maior. Outro sinal importante, cansaço. Cansaço, aquele cansaço constante, cansaço mental, sabe? A pessoa parece que está cansada, a mente está confusa, queda de cabelo também é um dos indícios também. Em alguns quadros, né? Principalmente, não falando só do sistema imunológico baixo, mas falando principalmente quando
as pessoas começam a ter muitas dores no corpo. Dores no corpo, né? Então, muitas vezes a pessoa... quando a pessoa fica resfriada, ela fica com dor no corpo. Só que muitas vezes não é um resfriado clássico, mas gera dores no corpo. Então, esses são os principais sinais, assim, que você acende uma luzinha, ó, dor de garganta constante, foi no ar-condicionado, e aí tá com a garganta pegando o tempo todo. Então, são sinais e sintomas que o sistema imunológico precisa de uma atenção maior. Show de bola. Um sinal que já é muito clássico, que eu olho para mim, quando surge aquele sinalzinho da psoríase chegando. Aí olha, preciso cuidar, né, do sistema imunológico, da parte emocional, né, que também tem uma interferência. A gente colocou aí nos stories, então vocês que estão chegando agora, já clica aí em seguir, né? O perfil dos Enigmas Energéticos das Ervas, porque a gente sempre coloca coisas, um conteúdo diferenciado. E nesses últimos dias a gente estava falando sobre essa parte emocional e o sistema imunológico. Então, assim, eu super recomendo que vocês, né, nos sigam e acompanhem esses conteúdos. Mas antes da próxima pergunta, né, dado já esse aviso, gostaria de complementar o que você trouxe, que são sinais clássicos, né, que a imunidade está baixa, que a gente precisa fortalecer o sistema imunológico. Eu trocaria o fortalecer para equilibrar, né, como você falou antes. Nem forte demais, nem fraco, ou seja, ele tem que estar treinado e condicionado para nos proteger e manter a nossa saúde em perfeitas condições. Mas assim, indo além desses dados clássicos, que é o que todo mundo consegue ter acesso, qualquer profissional de saúde tem, eu trouxe uma ferramenta dos enigmas energéticos das ervas para modular o sistema imunológico. Lá eu tenho uma ferramenta que o professor Diacho trouxe, desenvolveu, né, ao longo desses 30 anos aí de experiência, que ela é muito objetiva. Você senta com a sua assistida, com a sua cliente, com a sua paciente, ou você pode aplicar em si mesmo esse teste. Aplicação. Isso. Com uma fichinha de avaliação, com as ferramentas certas. Ele vai lá e faz um teste no corpo objetivo, onde você vai olhar e vai mensurar como é que está a reatividade, né, desse sistema imunológico. Se está exacerbada, né, exagerada, se precisa baixar um pouco, ou se está muito lento, se está preguiçoso, né? Resumindo. Então, acho show de bola eu incluí nos meus atendimentos, porque hoje eu estou acompanhando muitas pessoas idosas, né? E os idosos, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque é muito restrito os medicamentos que eles podem tomar. Então, assim, se a imunidade estiver em desequilíbrio, você perde. Na fisioterapia, é um atendimento que você não consegue realizar, né? Então você perde a continuidade e atrapalha o desenvolvimento do paciente e também do trabalho do profissional. Então achei uma ferramenta excelente e assim, eu vou colocar aqui nos comentários o contato, se você deseja também conhecer um pouquinho mais desses enigmas energéticos das ervas para modular o sistema imunológico. Então, dado também este aviso, sim. Essa ferramenta, ela é tão direta, tão objetiva, que você que está aí não vai acreditar. Você leva, no máximo, 20 segundos. 20 segundos para aplicar essa ferramenta em qualquer pessoa. Em uma criança, em um adulto, em uma pessoa idosa, né? 20 segundos você tem um parâmetro objetivo. Presta atenção no que o Rafael falou. Em 20 segundos você tem um parâmetro objetivo para saber se o sistema imunológico daquela pessoa está em hiperatividade ou se ele está cansado, se ele está sem estímulo ou se está em equilíbrio. Somente 20 segundos. Então, essa é uma ferramenta para você, não só para você que é profissional, mas para você que é mãe, para você
que é vó, para você que é tia, para você que é tio, para você que trabalha numa creche, para você que trabalha numa casa onde cuida de pessoas com mais idade. Essa é uma ferramenta objetiva, prática, fácil de aplicar, fácil de fazer, que te dá um parâmetro na hora, um parâmetro objetivo. Boa lembrança, hein? É o que eu mais gosto desse enigma, então eu não poderia deixar de falar. Então, assim, eu trago essa aplicação dependendo da situação, com 15 dias, com 30 dias eu faço de novo. E eu sempre observo que tem resultado, sim, que tem melhora. Então, não posso deixar de sempre aplicar nos meus atendimentos. E assim, tem outra pergunta maravilhosa, né? Que as pessoas que nos acompanham mandou. E ela é bem direta. Ela chegou assim e disse, olha, como é que as ervas podem ajudar a fortalecer, a equilibrar, a modular o sistema imunológico? Ela quer entender, as pessoas que nos acompanham desejam entender como é que as ervas atuam, né? Como é que elas nos ajudam nesse processo. Então, assim, a pergunta é bem legal, que conecta muito bem com a ferramenta que você acabou de falar, que é uma ferramenta objetiva. Por quê? Nós temos na natureza ervas que têm princípios ativos que estimulam o sistema imunológico. E nós temos na natureza ervas que acalmam o sistema imunológico, que tem a ver com essa questão de modular o sistema imunológico. O que é modular o sistema imunológico? É equilibrar o sistema imunológico. Mas nem todas as ervas equilibram. Nem todas as ervas vão servir. Por quê? Como é que está o seu sistema imunológico? Você está tendo sinusite ou rinite? Porque a erva que vai ajudar a pessoa a modular o sistema imunológico quando ela está com sinusite é diferente da erva de quando a pessoa está com rinite. Porque o sistema imunológico de quem está com sinusite, eu preciso acalmar ele. Vou simplificar aqui. Já o sistema imunológico da pessoa que está com sinusite, eu preciso ativar ele. Vou dar outro exemplo para você aqui, ó. Você imagina que a pessoa tem um fungo na pele dela. Aquele famoso pano branco, lembra que muitas crianças tinham e muitas têm. Ali eu tenho que ativar o sistema imunológico da pessoa. Agora, se a pessoa já tiver uma dermatite, opa, é o sistema imunológico já muito exacerbado. Então aí eu tenho que acalmar. E as ervas, elas têm esses princípios ativos. Tanto que eu não sei se você sabe, você que está nos acompanhando, que é o seguinte, boa parte dos medicamentos que tem no mercado, eles são inspirados na natureza. Por que inspirados, professor Edjasto? Por uma questão mercadológica. Olha que palavra bonita. Porque se a indústria farmacêutica pegar o princípio ativo de uma erva natural, que é bioidêntico com o nosso corpo, e ela aplicar essa erva, ela não pode patentear, porque não pode patentear nada que existe na natureza. E a indústria farmacêutica, por uma questão mercadológica, acho que eu aprendi essa palavra hoje, ela ganha dinheiro quando ela tem uma patente de um princípio ativo. Porque aí, ó, ela criou um princípio ativo novo, né? Inspirado, na maioria das vezes, na natureza. Olha que coisa linda, né? Sim. Inspirado na natureza. Então, foi inspirado na natureza. Mas ela modificou aquilo ali para patentear, então ela tem direito sobre aquilo ali. Como ela tem direito sobre aquilo ali, é uma patente, é uma criação dela, não existe semelhantes ali, teoricamente, no mercado. Então ela pode cobrar quanto que ela quer. Porque é uma novidade, vamos dizer assim. É um ativo muito valioso. Então, na maioria das vezes, tudo que você vê na farmácia, que é sintético, existe um similar na natureza. Qual a diferença? Que o da natureza, ele não tem os efeitos colaterais que o sintético tem. Por quê, professor Edjasto?
Porque você nunca vai ver em uma árvore um pezinho de um comprimido X. Você não vê uma árvore dando pé de comprimido. Ela dá uma fruta, ela dá uma flor, ela tem a casca, ela tem um galho. Então, tudo que está na natureza, né? Lógico que você tem aquilo que é venenoso, né? Mas aquilo que não é venenoso, ele é compatível com a nossa fisiologia. Então, quando você utiliza lá um chazinho de hortelã, ele entra dentro do seu corpo, o seu corpo sabe o que fazer com aquilo ali. Então, ele vai ter só benefícios, né? Lógico, se não tomar demais, não aplicar aquilo de forma errada. Mas quando você toma um medicamento sintético, e não estou aqui falando que não é para tomar, tem casos que tem que tomar, aquele medicamento é uma química estranha e esquisita. Então, o seu sistema imunológico vai reagir frente àquilo ali e vai ter efeitos colaterais. Então, as ervas, elas atuam de uma forma simples, eficaz e compatíveis com a nossa fisiologia. Então, assim, o que você precisa ter acesso é a ferramenta que o Rafa falou, para você saber como é que está o seu sistema imunológico, como é que está o sistema imunológico das suas pacientes. A partir desse momento, você vai saber qual é a erva certa, que eu aposto que deve ter algumas delas na cozinha da sua casa. Agora, muitas vezes, Rafa, as pessoas falam bem assim para mim, ó, professor Edgar, mas eu tomei um chá e ou fiz uso de uma erva e eu piorei. Piorou por quê? Porque nas ervas, apesar de ser natural, existe química, existe princípio ativo. Não é que é natural que não tem riscos. Agora, quando piora ou quando não dá efeito, não é porque a erva não funciona, é porque você não tem o conhecimento suficiente para escolher a erva certa. E nos enigmas energéticos das ervas, a partir dessa ferramenta de diagnóstico simples e objetiva que você aplica em 20 segundos, é um parâmetro ali, ó, que você vê. Você vê. Cara, você sempre vai acertar a erva para modular o sistema imunológico. Aí a coisa vai funcionar. Consegui Show responder? de bola. Com certeza, respondeu de forma brilhante. E eu só queria complementar e deixar muito claro, porque assim, como o conhecimento das ervas, ele foi surgindo, muitos conhecimentos eles foram passando de forma hereditária, de pai para filho, uma coisa muito mais informal, uma coisa assim, natural mesmo, de social, né? Socialmente passada. Tem pessoas que acham que é uma coisa simples, mas é importante deixar claro para quem nos assiste que erva é coisa séria, que erva é Não é coisa banal, né? importante. Isso. É remédio. Ela realmente traz diferença, traz transformação para a vida das pessoas. Então, assim, a gente tem que levar a sério. Muitas vezes as pessoas dizem, vou tomar um chazinho aqui, tá tudo bem. Só que não é assim, você tem que buscar o conhecimento. Então é por isso que é importante você estar aqui conosco, nos acompanhando semanalmente, porque a gente sempre tem esse cuidado de trazer conhecimentos importantes para que você entenda que a erva, ela é coisa séria, ela tem que ser levada a sério. Você não pode consumir mais de 7 dias seguidos, né? Tem que ter mudanças. Então tem todo um método a se seguir. O professor Diacho, ele conseguiu trazer isso de uma forma muito simples de se aplicar, mas na sua simplicidade tem sim coisas que tem que ser levadas em conta, coisas que são importantes, todo um passo a passo. Senão você não vai alcançar o resultado correto, né? E por isso que nosso maior desejo é chegar aqui e dizer todas as ervas, o que você faz, o que não fazer. Só que tem que ter uma avaliação, né? Não dá para fazer, não dá para indicar nada do absoluto zero, sem te conhecer, sem saber o que você está passando. Então a primeira coisa é fazer uma avaliação correta. E é muito simples quando você tem uma ficha de avaliação que te direciona. Fica um bate-papo. Como está eu aqui, o professor de arte, um bate-papo super tranquilo. Por quê? Foi feito com experiência. O professor Diácio, ele
atendeu pessoas aí diariamente à exaustão, né? Qual era a média de pessoas que você atendia nas terapias, assim, no tempo que você Hoje, mais hoje eu atendia? atendo 5 pessoas por dia, assim, no máximo, né? Mas eu cheguei a atender das 6 à meia-noite. Eu já fiz 15 atendimentos e não era assim. Era praticamente de domingo a domingo. 15 pessoas por dia, sim, as mais variadas, os mais variados desafios. E muitas vezes as pessoas queriam saber qual era o diferencial, o porquê que a massagem modeladora do professor Edjasto emagrecia. A gente sabe que massagem modeladora não emagrece, né? Você consegue aumentar o metabolismo local. Queria saber por que a drenagem linfática do professor Edjasto emagrecia. Drenagem linfática não emagrece, ela aumenta ali a captação de toxinas, melhora o fluxo da linfa. Qual era o grande segredo? O grande segredo sempre foi incluir, principalmente, esse conhecimento dos enigmas energéticos das ervas. Então, as pacientes chegavam, eu já sabia mais ou menos quem era quem, e sempre tinha um chazinho ali para a paciente tomar antes do atendimento, depois do atendimento. Então, aquilo ali eu já pré-aquecia o metabolismo, eu já criava uma sinergia com o objetivo dela, e depois eu sempre fiz um aconselhamento, né? Eu sempre indiquei ervas, os géis ortomoleculares. Então, a gente que também são recursos naturais, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham resultados. Então, era a média aí de 15 pessoas por dia. É muito atendimento, né? Muito atendimento. Show de bola. Por isso que é simples. Como você teve muitas experiências, você conseguiu agrupar, organizar tudo. E eu hoje consigo, né, pegar, realizar os enigmas energéticos das ervas, aprender, ter uma